O voleibol surgiu nos Estados Unidos em 1885 e seu criador foi o estadunidense William George Morgan. Na época, Morgan ele era chefe de educação física da Associação Cristã de Moços, mais conhecida como ACM, em Massachusetts. Sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os jogadores e adversários, com o intuito de evitar lesões. Bom, primeiramente o esporte foi chamado de miniote e pouco depois de voleibol. 5 anos após, o jogo foi levado para o Canadá e mais tarde conquistou outros países no mundo. Na década de 40, o voleibol já era muito conhecido mundialmente. Sendo assim, em 1947, em Paris, na França, foi fundada a Federação Internacional de Voleibol. E a Federação Internacional de Voleibol até hoje é um órgão responsável pela coordenação e organização das atividades relacionadas a esse esporte, o voleibol. Em 1949, aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol para homens, em Checoslováquia, no qual a Rússia saiu campeã. E 3 anos mais tarde, aconteceu o primeiro campeonato que incluiu o voleibol para as mulheres, tendo vitória para o Japão. E esse esporte se tornando mundialmente famoso, a partir de 1964, o vôlei se tornou um esporte olímpico, a qual permanece até os dias atuais, e hoje ele possui várias equipes e adeptos pelo mundo. Esse esporte ele foi praticado no Brasil pela primeira vez em 1915. Hoje o voleibol ele é um esporte muito conhecido, porém inicialmente ele era conhecido como um jogo só para meninas. Mas com o passar do tempo ele foi tendo várias mudanças. Vale notar que em 1984, o time de voleibol masculino conquistou a sua primeira medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A medalha conquistada foi de prata, motivo pela qual a equipe ficou conhecida como a Geração de Prata. Mas a sua importância foi tão grande que teve o mesmo peso de uma medalha de ouro aqui no Brasil. Falando um pouco sobre as grandes conquistas brasileiras, há 8 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, a equipe masculina de vôlei conquistou o tão sonhado ouro. Ao todo, os homens somam 6 medalhas olímpicas, sendo 3 de ouro, que foram conquistadas em 1992, em 2004 e em 2016, e 3 de prata, que foram conquistadas em 1984, 2008 e 2012. Quanto ao time feminino, as mulheres conquistaram 4 medalhas olímpicas, sendo 2 de ouro, conquistadas em 2008 e 2012, e as 2 de bronze, conquistadas em 1996 e nos anos 2000. Posições do vôlei, que são elas levantador, oposto, ponteiro ou pontas, central, meio de rede e líbero. Cada equipe de vôlei é composta por 6 jogadores, porém no voleibol profissional é comum vermos os times titulares escalados com 7 atletas. E isso acontece porque, além dos 6 tradicionais, há um jogador com função exclusivamente defensiva, que atua na posição de líbero. E esse atleta tem camisa de cor diferente dos companheiros de time. Posição do líbero. A função do líbero no voleibol foi criada pela FIVB, Federação Internacional do Voleibol, em 1998. Esse jogador é facilmente identificado. Como já foi falado no começo, é o único jogador que possui o uniforme de cor diferente dos companheiros de time. O líbero tem função exclusivamente defensiva, não pode atacar, bloquear ou sacar. Em contrapartida, quando a bola não está em jogo, pode trocar de posição com outro jogador do time, sem precisar de autorização do árbitro. Geralmente, os líberos substituem os centrais, que estão posicionados no fundo de quadra de acordo com o rodízio. Ainda que possa haver exceções, jogadores dessa função costumam ser mais baixos e ágeis para não deixar a bola cair no chão. Eles também costumam se encarregar do levantamento, caso o levantador tenha feito primeiro dos 3 toques ou esteja distante da bola. Jogadas ofensivas no voleibol passam pelas mãos do levantador, assim como o quarterback no futebol americano. Ele é responsável por armar os ataques, passando ou levantando a bola para aquele que será responsável por atacar. Os levantadores precisam ser precisos nos passes e ter atenção ao posicionamento do time adversário para saberem para qual companheiro de time devem direcionar o levantamento, evitando bloqueios.
E a função do levantador está diretamente relacionada aos sistemas táticos de vôlei. Posição do central ou meio de rede. O central é, normalmente, um dos atletas mais altos do time de vôlei. Cabe ao jogador dessa função atacar na posição 3, no meio da rede. Além disso, exerce papel muito importante no bloqueio. São os centrais que recebem as bolas mais baixas e rápidas do levantador no ataque. Quando estão posicionados no fundo de quadra, geralmente os centrais dão lugar ao líbero. Posição do ponteiro ou ponta. Esses jogadores são responsáveis por atacar as posições 2 e 4, saída e entrada de rede. Além de terem a função de ajudar na pontuação do ataque, auxiliam o líbero nos passes de defesa. Dessa forma, é comum ouvirmos ponteiro passador quando há referência a um jogador que é bom na recepção e também aparece como uma opção ofensiva para o levantador. Para o equilíbrio tático da equipe, o mais comum é que os treinadores optem por um ponteiro especialista em recepção, o passador, e outro que se dedique mais ao ataque. A escalação de 2 pontas exclusivamente especialistas no ataque tendem a prejudicar a recepção e comprometer a participação dos centrais, diminuindo as alternativas de passe para o levantador. A posição do oposto. Maior especialista em pontuar em uma equipe de vôlei. O oposto recebe esse nome por atuar sempre na posição oposta à do levantador. Como são experts em ataque, eles são boas opções para vir do fundo da quadra e atacar antes da linha de 3 metros. Cabe ao oposto ser o desafogo do levantador em situações mais críticas. Por isso, os jogadores com essa função são comumente chamados de bola de segurança. Bom, temos várias regras básicas de voleibol. E eu vou começar iniciando falando sobre o rodízio. E o que é o rodízio? O rodízio ele é uma troca de posições de voleibol que deve acontecer sempre quando trocar o atleta que estiver sacando. E esse rodízio ele sempre ocorre em sentido horário. Quanto às substituições, cada equipe ela só vai poder fazer 6 substituições em cada set. O líbero ele é uma posição muito importante no voleibol. Porém, cada equipe só pode registrar um líbero entre 2 inscritos, que só pode atuar como líbero mesmo, sem poder atuar em outra posição. Ele deve executar ações de defesa, não podendo atacar e sacar, e nem bloquear. E para quem não sabe, temos um certo limite de toques na bola, que cada equipe tem o direito de dar no máximo 3 toques na bola, até ela passar para o outro lado da rede. E a bola tocada no bloqueio, ela não entra como soma nos toques da bola, entendeu? Ela bate e volta e começa de novo a contagem. O ataque, ele é um momento muito decisivo no voleibol. Porém, somente os jogadores que ocupam as posições 2, 3 e 4 podem atacar para o time adversário livremente. Os defensores só podem atacar na zona de defesa. E o bloqueio, apenas os jogadores que estão na posição 2, 3 e 4 que podem bloquear. Os jogadores que estão na zona de defesa não podem bloquear, que são os jogadores das posições 1, 5 e 6. E por último, temos a invasão, que ela é cometida quando o atleta ela invade com o corpo o campo do adversário, mas não só com o corpo, quando tocamos na rede, que é algo proibido de maneira nenhuma, podemos encostar na rede, ou até mesmo para as mulheres, né, as do vôlei feminino, temos que sempre prender bem um cabelo, fazer uma trança, porque se encostarmos, se o cabelo bater na rede, também é considerado como uma invasão. Os fundamentos do vôlei são o saque, a recepção, o levantamento, o ataque, o bloqueio e a defesa. O saque, além de ser a ação que inicia o jogo, é também a primeira ação após o término de uma jogada. A equipe que marcou o ponto no último rally disputado permanece com a posse de bola e a chance de sacar. A recepção trata-se de uma ação direta contra o saque adversário e consiste em receber e controlar esse ataque da melhor maneira possível, amortecendo a bola com o intuito de fazê-la chegar, por exemplo, às mãos do levantador para que ele efetue o levantamento. O levantamento é a ação do jogo que prepara para a finalização de um ataque e costuma ser o segundo toque dos 3 que a equipe pode realizar. Por ser um fundamento que exige muita habilidade, técnica e percepção de jogo, os levantadores são considerados a alma da equipe. O ataque tem sua execução
começa desde o momento da recepção até a ação do levantamento, e normalmente esse movimento encerra o rally. O bloqueio consiste no ato de impedir, próximo à rede, que o adversário conclua o ataque com sucesso. Esse fundamento tem papel muito importante no jogo, pois, dependendo da maneira como é utilizado, pode ter tanta função ofensiva como defensiva. E a defesa, como o próprio nome diz, tem como base defender e impedir o ataque adversário quando o bloqueio não foi capaz de fazê-lo. E vale lembrar que é permitido usar qualquer parte do corpo para realizar uma defesa. No total, o voleibol temos 3 rodízios. E o 6-0, ele é um rodízio que não há jogadores especializados em função. Todos os jogadores são passadores, levantadores e atacantes. Normalmente, o jogador que ocupa a posição 3, no centro da rede, será o levantador. Os demais, os outros jogadores, que são os 5, serão os passadores e atacantes. O sistema 4-2 é dividido em simples, invertido e com infiltração. No caso do sistema simples, 2 levantadores ficam em posição diagonal com a quadra e os demais são atacantes. Se for sistema invertido ou com infiltração, a posição dos levantadores é a mesma, porém, um deles estará na zona de ataque e o outro na zona de defesa. O levantador que está na zona de defesa poderá se infiltrar ou passar para a zona de ataque para fazer o levantamento da bola. Dessa maneira, são mantidos 3 atacantes próximos à rede para evitar o bloqueio pelo time adversário. Esse é considerado um excelente sistema tático e já proporcionou vários troféus nos Jogos Olímpicos. O sistema 5-1 é o mais aplicado pelos times de voleibol nos dias atuais. Somente um levantador atua na zona de ataque e de defesa, podendo fazer a infiltração do mesmo modo que no 4-2. No momento em que ele está na rede, há 2 atacantes disponíveis,